Olá pessoal, eu sou o Max Simões, psicanalista, e hoje a gente tem uma questão muito interessante. Freud falava assim: tornar consciente o que é inconsciente. Mas o que será que isso representa? O que é estar consciente de si? Essa é uma pergunta que a gente precisa também esclarecer para a gente mesmo, até mesmo quando a gente pensa no contexto da clínica. E essa vai ser a reflexão aqui no vídeo de hoje. Vamos falar sobre isso? Então eu espero você daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta. Roda! No contexto da psicanálise, estar consciente de si se refere à capacidade que uma pessoa tem de reconhecer, de compreender, de refletir sobre seus pensamentos, seus sentimentos, os desejos, suas ações, seus impulsos, suas experiências internas. É um estado de autoconsciência que envolve uma compreensão profunda e muito mais clara de si mesmo. Nós fazemos muitas coisas no nosso dia a dia. Fazemos coisas das quais nem temos ideia que a gente faz. A gente pensa muita coisa e o que a gente também não sabe é como esses pensamentos acabam interferindo na nossa forma de ser. Até mesmo os nossos sentimentos são assim. A gente não para analisar o que a gente está fazendo, pensando ou sentindo. Nem sempre a gente faz isso. Simplesmente vamos fazendo, vamos vivendo. E Freud falava então que a gente precisa estar consciente dos nossos desejos. Esses desejos, como muitas pessoas pensam, não é exatamente aquele desejo de algo consciente, eu quero tal coisa. Desejo no conceito da psicanálise são impulsos que vêm do nosso inconsciente a partir de algo que nós vivemos, nossas experiências lá da infância principalmente. E isso tem uma relação muito forte com aquilo que a gente pôde estabelecer de conexão com o objeto original lá atrás. E nessa vontade de viver aquilo que se viveu ou manter essa forma de viver, a gente vai fazendo repetições. Estas repetições nem sempre nós estamos conscientes delas. E muitas vezes são estas repetições que atrapalham o nosso dia a dia, que atrapalham alguma ação que a gente precisa fazer, interferem em decisões que a gente precisa tomar. É por isso que estar consciente de si é estar consciente daquilo que está vindo do inconsciente, olhar para esse conteúdo e decidir se ele deve ou não acontecer. A consciência desse conteúdo é uma oportunidade de pensar se ele deve ocorrer ou não. Estar consciente de si mesmo na psicanálise explica em estar ciente dos seus processos mentais, dos seus padrões de pensamento, de comportamento, de sentimento, de tudo aquilo que influencia nas ações do dia a dia, nas escolhas que são feitas. É como se a gente começasse a se perguntar por que a gente toma tais decisões, por que a gente age de determinada forma, o que queremos quando fazemos algo, ou pensamos, ou sentimos algo, o que a gente está querendo. A gente faz tudo isso e não está consciente disso tudo que a gente está fazendo. Isso inclui reconhecer e lidar com conteúdos emocionais difíceis ou coisas perturbadoras que a gente tem ali na nossa mente, lembranças que são ruins, coisas que a gente acha que a gente pode ser punido por aquilo, sofrer uma consequência por pensar simplesmente. E tudo isso traz muito conflito, como ansiedade, como raiva, como tristeza, como culpa. E é por conta disso que a gente se impede de ter conhecimento daquilo que faz com que a gente age de determinada forma. A gente não impede algo que a gente tem uma percepção de que é bom, né? Que não é perturbador para a nossa mente. A gente impede aquilo que leva a gente também numa sensação ruim, numa raiva, num medo, numa angústia. E isso vai fazendo com que a gente esconda as coisas da gente mesmo. A consciência sobre si remete a uma reflexão sobre aquilo que se passa na mente, a decidir o que fazer a partir da realidade em que se encontra. E, mais do que isso, é perceber que nós montamos uma realidade, o que nós chamamos de realidade psíquica, justamente para tentar compor uma ideia de quem nós somos e daquilo que a gente consegue suportar. Essa realidade psíquica ela surge justamente porque nem tudo a gente consegue suportar. Então vai se construindo a partir daquilo que é permitido vir para a nossa consciência. Nós precisamos estar conscientes de muito mais coisas que nos levam a determinado pensamento, determinado comportamento. É isso que precisa
tornar-se consciente. Isso que impede da gente de tomar outras ações. E nós vamos revivendo e revivendo e revivendo situações como se nós agíssemos no passado. Então, estar consciente dessas coisas é poder trazer para o presente e tomar uma decisão sobre ela. É um estágio em que nós passamos a olhar para nós mesmos e compreender que tudo que vivemos parte da nossa própria mente. Além disso, estar consciente de si mesmo também envolve uma compreensão das dinâmicas interpessoais que a gente tem, das nossas relações objetais, daquilo que a gente vive com as outras pessoas. Às vezes a gente vive situações e coisas que a gente nem deveria viver, mas a gente se coloca nesse lugar. Então a gente precisa estar consciente do porquê permanecer, do porquê agir de determinada forma, incluindo como a pessoa se relaciona com os outros e como ela é percebida por eles também. A gente está falando aí de introjeção e projeção. Isso pode incluir a capacidade de reconhecer padrões repetitivos de comportamento ou reações automáticas em relacionamentos, sejam eles quais forem. E também estar aberto a explorar e compreender suas origens. Nem sempre a gente está aberto. Às vezes é difícil a gente aceitar determinada situação, porque ela é ruim. Até mesmo a ideia de perder aquela situação que aqui dentro se entende que é boa. Então a gente precisa estar consciente disso. E como poderíamos pensar tudo isso na clínica? Na clínica, nós encaminhamos o nosso paciente para essa reflexão sobre por que faz algo, a razão para pensar, sentir ou se comportar de determinada maneira. As nossas perguntas e reflexões vão ser elaboradas a partir do conteúdo do próprio analisando, do próprio paciente. Isso não quer dizer que nós sabemos qual é o desejo dele. Às vezes a gente tem uma percepção, mas nós não sabemos qual é o real desejo que vem ali do inconsciente do nosso paciente. Mas vamos caminhar com esse paciente para que ele mesmo consiga reconhecer e dizer que isso que ele deseja tem uma conexão com aquilo que ele viveu e fazer essas associações. Nós não tratamos o comportamento do paciente, mas vamos em busca daquilo que faz com que ele se comporte assim. Por isso que é muito mais profundo. Estar consciente dessa razão para pensar, sentir ou agir é o que faz com que o paciente tome uma decisão e aí a mudança possa acontecer, mas somente quando se está consciente disso. Antes disso, vai ter muita resistência, vai ter muita insistência em permanecer onde se está. Porque para a nossa construção egóica, para o nosso ego, nós precisamos viver em determinada situação, ver uma determinada realidade, viver naquela condição. O que nós precisamos é compreender essa realidade que a gente está vivendo, permitir que esses conteúdos venham para poder decidir em que realidade que eu estou, se eu estou nessa psíquica ou se eu estou na realidade conectado com o meu momento atual e não vivendo sobre situações do passado. Tornar consciente o que é inconsciente é dar a oportunidade a si mesmo de viver uma vida diferente daquela que se vive. É vencer essas barreiras do ego ou rememorar alguma situação, associar livremente situações repetitivas na vida e decidir sobre qual caminho tomar. Estar consciente de si é entender a sua própria forma de viver e escolher como viver dali para frente. Tanto é que a sua decisão pode ser a mesma coisa que você fazia, desde que você esteja consciente do motivo de tomar essa decisão. Então, tá mais claro o que é estar consciente de si? Agora, o que dificulta essa compreensão sobre estar consciente? O que atrapalha, que a gente não consegue? Por que é tão difícil estar consciente de si? Por que a gente não poderia simplesmente ter todo esse conteúdo na nossa consciência? Se você quer saber mais sobre isso, se você quer entender um pouco mais sobre essa questão, por que nós não nos tornamos conscientes de tudo, já que é tão mais fácil? Então, coloca aqui nos comentários pra gente essa pergunta. Por que não é tão fácil estar consciente de si? E aí a gente vai trabalhar nesse conteúdo para trazer aqui para vocês, para a gente poder pensar mais e mais e refletir sobre essas questões da psicanálise. Gostou? Curte aqui, isso ajuda a gente a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E falando em compartilhar, pega esse link aqui, manda para os seus grupos também. É uma ação simples, não dura nada
Aliás, dura alguns segundos, mas isso ajuda a gente também a transmitir a psicanálise para mais pessoas. E coloca aqui nos comentários também o que você pensa sobre isso. Né? O que você pensa sobre estar consciente? Será que você é consciente de si? A gente é consciente de muitas coisas que a gente faz, mas será que a gente precisa estar consciente de outras? Essa é uma boa questão. Coloca aqui nos comentários pra gente e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.